Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos, alunos, professores, comunidade acadêmica. Estamos aqui hoje para mais uma live do nosso projeto Lives no Piju, aguardando aqui o professor Igor para que nós possamos iniciar o debate de hoje. Olá, professor, tudo bem? Olá, doutor Marco. Boa tarde, tudo bem? O senhor me escuta bem? O áudio está bacana. É. Que legal. Seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer fazer parte desse projeto, né? Desde já agradeço a faculdade, agradeço o doutor Daniel, o senhor por estar me acompanhando, né, nesse momento. E espero que seja de grande valia e aprendizado, né, de compartilhar o conhecimento entre todos nós. Com certeza. E de antemão também eu estendo os agradecimentos em nome da Faculdade Católica do Orione pela presença do senhor aqui na tarde conosco. Tenho certeza que será uma tarde aí de muita difusão desse assunto tão interessante, né, que foi a lei de abuso de autoridade. Eu estava comentando aqui com um colega meu, professor, que eu não tinha visto uma lei que causasse tanto debate nos últimos tempos quanto foi a lei de abuso de autoridade, né? Desde os bastidores ali da aprovação, da tramitação, depois que foi aprovada, veto, derrubada de veto, divergência da entrada em vigor a respeito das datas, enfim, foi uma lei que trouxe uma novela jurídica para a gente. E essa novela ainda não terminou, tendo em vista que a gente tem aí cenas de capítulos que estão por vir, que talvez sejam muito mais intensos do que o debate, que já foi profundamente intenso do início, né, tendo em vista que nós temos agora aí essas discussões a respeito das inconstitucionalidades da lei de abuso de autoridade. Mas, deixa eu fazer aqui rapidamente uma apresentação para que os nossos alunos, posteriormente, que vão assistir, os alunos que nos acompanham agora, a comunidade acadêmica como um todo, possam conhecê-lo um pouco mais, né? Então nós temos hoje aqui a participação do professor Igor, que eu vou fazer uma breve leitura aqui do currículo, né? Foi colaborador na turma, colaborador de redação de leis na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins e também já foi colaborador na primeira turma recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, terceiro gabinete. É escritor, é aluno especial do mestrado em prestação jurisdicional e direitos humanos, nas disciplinas políticas públicas ambientais e sustentabilidade, na SMAT, TJTO. Bacharel em Direito pelo CEUP-UBRA, em Palmas. É técnico federal em agroindústria pela IFTO. Diretor de novas gerações do Rotary Club. Já foi pesquisador no PROICT. É isso mesmo, professor? PROICT? PROICT. PROICT. Legal. Por 3 anos. É monitor de Direito Constitucional e Direito Administrativo do curso de Direito da CEUP-UBRA. Ex-integrante do GEDA, ou GEDA, Grupo de Estudos de Direito Administrativo, e do LADIFA, Liga de Direito de Família, em Palmas, Tocantins. Então, seja muito bem-vindo novamente, professor. É uma satisfação, é um prazer recebê-lo aqui no nosso ambiente acadêmico. Espero que também essa satisfação seja recíproca. E de logo eu estendo os agradecimentos pela sua disponibilidade nesse tempo de pandemia, aí pelo tempo, para poder debater conosco, né? Mandar um alô aqui pro pessoal que está nos ouvindo aí. O professor Daniel já deu um som e áudio ok. Professor Geraldo aí também. Prazer recebê-los aqui, pessoal. Professor Vantuil também acabou de entrar. Mas enfim, vamos ao que interessa, né, professor? Vamos falar sobre a nossa lei de abuso de autoridade. Então, devolvo a palavra para o senhor para que nós possamos iniciar o debate. Aí eu vou deixar
aí o senhor fazer as explanações, e conforme for, eu vou fazendo aqui algumas intervenções, alguns comentários, e o interessante é que talvez a gente possa divergir para que nós possamos construir conhecimento um pouco melhor, né? Eu sempre costumo dizer que o debate ele cresce a partir da divergência, né? Mas se nós não divergirmos, se nós convergirmos, isso será bom também, porque ajuda a sedimentar talvez os nossos posicionamentos a respeito desse tema tão polêmico. Então devolvo a palavra para o senhor e fique à vontade. Esse é um ponto importante da democracia, quando há, né, pontos favoráveis e desfavoráveis, e essa divergência traz a construção da democracia. Esse é um ponto importante. Bom, então, sem muita demora, porque o tema é amplo, complexo e tem muito conteúdo para a gente falar um pouquinho. Então, eu vou trazer para vocês hoje do crime de abuso de autoridade, os aspectos normativos e as possíveis inconstitucionalidades dessa lei. Eu coloquei ele nos seguintes tópicos. Vou fazer uma pequena análise histórica, não estenderei muito por causa do tempo. Uma visão geral das possíveis inconstitucionalidades dessa lei. Vou falar um pouquinho também sobre a tutela mínima anticorrupção, que tem uma questão da Convenção da ONU de combate à corrupção, que isso é muito pouco falado na doutrina e achamos muito pouco também nos livros, né? É um tema interessante aí para o pessoal que está estudando sobre o tema, quem vai fazer monografia, é um tema interessante a se estudar. E vou falar também sobre alguns exemplos da aplicação indevida dessa nova lei e os aspectos materiais e processuais também entrarei um pouco. De início eu cito como uma obra de referência a obra do Dr. André Clark, e tem outros autores nesse livro também, que ele fala sobre a Lei 13.869 e os seus aspectos. Também tem os escritos do ministro Barroso, voltado para essa área constitucional penal, e do Rogério Greco, que são temas e livros interessantes para se versar sobre o assunto. Vamos lá. O ponto 1, que é a análise histórica dessa questão do abuso de autoridade. Em todo país que ele é tido como democrático, partindo assim do ponto da responsabilidade, é natural que haja previsões para combater o abuso de autoridade. É uma tradição por toda uma democracia. Desde a Constituição de 1824, ainda no tempo do Brasil Império, em que se vivenciava, em que a democracia era algo lunático, aquele período, já se havia previsão de punições aos agentes públicos que se viesse a abusar da autoridade e responderia pelos seus atos. Eu fiz questão de trazer para vocês, para quem tiver interesse, está lá no artigo 133 e 179. Essas constituições antigas você encontra ali no sítio do Senado Federal, sempre estão lá à disposição. E que se via ali punições no caso de suborno. Então, nessa época, também se teve uma lei, a 15 de outubro de 1827, que falava sobre a questão de abuso de autoridade. Algo que as doutrinas elas sempre gostam de colocar, e que eu concordo muito com o texto, e eu não sei se o doutor Marco também irá concordar, mas que o abuso de autoridade é um sinal de corrupção. Eu não sei se o senhor concorda com esse... Sim. É verdade, eu concordo plenamente, né? É o sintoma, né? E a corrupção é um sinônimo de desonestidade. E isso deve ser punido. Então não tem como eu desconectar a punição nessa questão. Então não se nega também que na fase do processo legislativo da Lei 13.869, se vocês acompanharem um pouco ali como foi o trâmite dela, vocês vão ver que parece uma revanche dos deputados e senadores com a Operação Lava Jato. Não há de se negar que teve quase algo pessoalizado, né, professor? Infelizmente, pareceu uma revanche do Poder Legislativo com o Judiciário. É o filme O Troco, né? O primeiro ponto que precisamos ter a consciência, quando falamos da questão do abuso de autoridade, é que em qualquer país democrático é necessário ter uma lei de abuso de autoridade. Não tem como. Se eu estou vivenciando um Estado de Direito, um país democrático, eu tenho que ter uma lei de abuso de autoridade. Então é necessário que em uma democracia ela tenha uma lei que verse sobre esse assunto. Superado um pouco esse ponto histórico, eu não vou me estender muito, o que se tem hoje na democracia brasileira
essa lei recente de 2019, mas que ela já é alvo de diversas ações diretas de inconstitucionalidade lá no Supremo Tribunal Federal, em que eu vou expor algumas para vocês. Essa lei, ela veio de, um grosso modo, substituir a antiga lei 4.898 de 65, que tinha, na visão da doutrina de quem estuda, era considerada apenas penas irrisórias, né? E se tinha conceitos amplos e se dava margem para impunidade. Então, a 13.689 ela veio com esse intuito de substituir, né, essa lei. Tem alguns teóricos que estudam a lei de abuso de autoridade que diz que toda ela deve ser considerada inconstitucional, porque ela não condiz com a Constituição Federal. Eu, pessoalmente, eu não vejo por esse ponto. Eu sei que tem alguns equívocos, absurdos ali na lei, mas eu não vejo como que toda ela deve ser considerada inconstitucional. Ela tem pontos, sim, interessantes para a construção da nossa democracia. A Lei 13.869, ela tem dispositivos importantíssimos. Por exemplo, não é possível que eu ache natural violar domicílio para forjar flagrantes. Não é possível que eu se ache natural. E a lei ela vem para coibir esses atos. Mas também, como eu falei, não tem, visualizamos que, de uma certa forma, ela pune indevidamente os agentes que atuam no âmbito do Poder Judiciário. Esses são os pontos que ali vem o Poder Judiciário com controle de constitucionalidade, e mais na frente eu vou falar também sobre outro controle que dá para fazer nessa lei. Vamos lá. O primeiro caso dessas inconstitucionalidades é o artigo 9º da lei, que ele diz o seguinte, se alguém tiver com a lei pode acompanhar, que diz, decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. A inconstitucionalidade desse artigo, ela deve ser analisada no seguinte panorama. Decretar privação de liberdade em manifesta desconformidade. O que seria essa manifesta desconformidade? Como eu garantir a segurança jurídica e qual a hipótese dessa manifesta desconformidade? Eu não tenho quem uma vai segurança... dizer o que é manifesta, quem vai dizer o que é desconformidade, quem vai dizer e especificar quais são essas hipóteses legais, né? Sim. Aí eu deixo uma insegurança para quem há de aplicar e utilizar da lei. Mas de forma hermenêutica, levando ali para as teorias gerais do direito, os doutrinadores eles apontam para que esse dispositivo ele não seja inconstitucional, é preciso eu olhar ele sobre dois pontos. O primeiro ponto, esse dispositivo ele tem eficácia se tivermos em face de ato que descumpre literalmente a norma. Eu vou utilizar durante essa exposição vários exemplos do Código Eleitoral, porque estamos aí no ano que é eleitoral, eu acho de grande valia, né? Utilizar nas eleições. Vamos lá, primeiro exemplo. Lá na Lei 4.737 de 65, que é o Código Eleitoral, no artigo 236 diz o seguinte, nenhuma autoridade poderá, desde 5 dias até 48 horas depois do encerramento da eleição, prender ou deter ao qualquer eleitor, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou ainda que diz respeito ao salvo-conduto. Então, assim, utilizando esse exemplo dessa lei, assim quem descumpre a garantia eleitoral dada aos eleitores, se o juiz decretar ou prender alguém dentro dessa perspectiva aqui do artigo 236, ele vai cometer um crime eleitoral, 236 combinado com 298. E se tornaria visível, de uma forma hermenêutica, o abuso de autoridade do artigo 9º, porque descumpre literalmente a lei. Porém, se um juiz ele decreta a prisão de alguém que está comprando votos, vou começar a deixar as margens que deixa também essa interpretação. Porém, se um juiz ele decretar a prisão de alguém que está comprando votos para garantir a igualdade, ele decreta a prisão e afirma que o artigo 236 do Código Eleitoral, nessa hipótese, ele não foi recepcionado pela Constituição Federal, e como até afirma quase toda a doutrina de direito eleitoral, o magistrado ele não vai ser configurado no crime de abuso de autoridade, porque a própria Lei 13.869 diz que a divergência de interpretação não produz o crime de abuso de autoridade, conforme o artigo 1º, parágrafo 2º da lei.
Então, neste caso, o artigo 9º do Código da Lei precisa comprovar uma satisfação pessoal do agente que está ali sendo incumbido desse abuso de autoridade ou um mero capricho desse agente público, para que se configure o abuso de autoridade. No caso ali, colocando, se for ali uma divergência de interpretação, não tem como eu configurar esse abuso de autoridade. Então aí eu já tenho uma brecha. A gente precisa, assim, disseminar bastante isso que o senhor está explicando aí, professor. Inclusive, para mim, né, enquanto cidadão que está diretamente ligado no exercício da minha profissão com a investigação, enfim, com inquéritos e etc., com a aplicação de lei penal, de um modo geral, eu acho importantíssimo, né? Porque, assim, quando falamos em lei de abuso de autoridade, como o senhor muito bem deixou claro, nós temos aquela ideia de que foi um troco dado pelo Legislativo à Operação Lava Jato. De modo que a ideia que se passou, sobretudo a ideia midiática, é que, em primeiro lugar, era uma lei totalmente inconstitucional e absolutamente inconstitucional. O que, a meu ver, concordando com o senhor, também não é por aí, né? Você tem pontos ali que são objetos de divergência, que precisam ser analisados, mas não é uma espécie de colocação objetiva da criminalização das atividades de promotores, juízes, etc. E esse escape que o senhor falou aí, eu acho interessantíssimo. Por quê? Porque não basta a mera prática da conduta. Você tem que provar ali um elemento subjetivo, uma má-fé, ou como diz a lei, né? Uma intenção de prejudicar, um capricho, um desejo pessoal atrelado à prática daquela conduta. Então não é só porque o juiz, no exemplo que o senhor está falando aí, resolveu determinar a prisão de alguém em período eleitoral vedado, que automaticamente ele já vai sofrer os rigores da lei de abuso de autoridade. Porque, paralelo a isso, você tem que comprovar esse elemento subjetivo, essa intenção, esse capricho, essa intenção de prejudicar aquele cidadão. Sem a comprovação dessa intenção, você não tem a tipificação dessas condutas aí, né? É um dolo específico, né? Não é só ali o mero descumprimento, tem que ter a comprovação. Então, quem é a favor da inconstitucionalidade da lei de abuso de autoridade fala que as autoridades vão ficar reféns, né, dos investigados, igual o senhor acabou de citar. Mas, pelo contrário, o agente público, em um Estado democrático de direito, ele tem que sofrer um controle popular. E, na minha visão, esse controle popular ele é efetivado, em certa parte, através dessa lei. E se alguém faz alguma coisa, toma algum ato, como se fosse uma revanche, aí nós temos institutos de reparação, que no caso seria a calúnia, os danos morais, e assim vai. Se ficar configurado que foi uma revanche, temos como, né, reparar isso também no âmbito do Poder Judiciário. Bom, e a segunda hipótese para que o artigo 9º fosse constitucional e fora dessa hipótese não seria inconstitucional. Outro exemplo que se encaixaria: o descumprimento de atos por parte das autoridades que estão submetidas a súmulas vinculantes, os recursos repetitivos e os que estamos aí agora com o CPC de 2015 e os famosos IRDRs, né? Então, o descumprimento das súmulas, dos recursos, dos IRDRs, isso também encaixaria com base nesse artigo 9º. Fora disso, o artigo 9º da Lei de Abuso de Autoridade, ele é inconstitucional, pois ele descumpre o princípio da taxatividade penal. O que é a taxatividade penal, para quem não tem aí, o conhecimento um pouco na área penal? É que a lei penal seja, dentre outras características, taxativa. Ela tem que ser certa. Isso significa que a lei penal ela deve trazer descrição dos seus elementos essenciais e circunstanciais para que se permita a proibição inquestionável de determinada conduta. Então, fora essas duas hipóteses, o artigo 9º da Lei de Abuso de Autoridade ele é inconstitucional, olhando para essa análise doutrinária. Mas ainda tem muito pano para manga, né? Essa é a hipótese. Bom, e faço uma ressalva também, que segundo a doutrina, o artigo 9º, ele não é algo apenas para os magistrados. Nós lemos ele de primeira, assim, parece que é algo específico para magistrados. Apesar que o estado do poder de privação de liberdade ser ato do juiz, mas qualquer autoridade
que alegue um flagrante delito de maneira indevida, mas que tem, repito o que eu falei agorinha, tem que ter um dolo específico, se ela alegar, e tendo esse dolo específico, que é um interesse da autoridade no fato, aí sim pode ser configurado esse abuso de autoridade. Agora, os incisos do artigo 9º, ele só é possível visualizar a sua aplicação aos magistrados. E eu vou falar também sobre alguns, porque eles deixam muita margem para inconstitucionalidade. Parágrafo único do artigo 9º diz o seguinte: incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro do prazo razoável, deixar de, inciso 1, relaxar a prisão manifestamente ilegal. O primeiro ponto que nós temos que analisar nesse artigo: o que é uma prisão ilegal? Hoje ela não é algo exato. Sempre se tem uma margem para o que é legal ou para o que é ilegal. Então esse dispositivo, ele também não tem como se sustentar frente a um controle concentrado de constitucionalidade, salvo aquelas duas hipóteses que eu falei agorinha. Fora isso, ele não tem como se sustentar. Até porque, professor, não raras vezes a gente vê que a ilegalidade é fruto de uma decretação judicial, às vezes até por um tribunal posterior, né? Que entendeu que ali houve alguma violação de regra, de princípio, enfim, e aí decreta essa ilegalidade. No caso aí seria uma nulidade, ou seja, seria uma decretação posterior. Então ficaria meio difícil você identificar, tá, mas o que seria essa ilegalidade de maneira anterior, né? A não ser as hipóteses assim que sejam bem indubitáveis, digamos assim, onde não há dúvida da ilegalidade, beleza. Mas existem algumas questões onde a própria ilegalidade é fruto de uma interpretação jurisprudencial, de uma interpretação judicial e é posterior. Então fica essa questão, tá, mas como que eu vou ter um conceito se esse conceito, não raras vezes, ele é formado posteriormente ao ato? Dá uma margem, né? Então essa margem acaba trazendo a inconstitucionalidade. O inciso segundo, que diz o seguinte: substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. Aí um ponto que eu levanto: como visualizar prazo razoável no direito brasileiro? Como visualizar prazo razoável? E aí eu fiz uma pequena análise na doutrina. O único caso de maneira objetiva que está escrito prazo razoável é o artigo 97 da Lei 9.504 de 97, que é a Lei das Eleições, que diz o seguinte: considera-se duração razoável do processo que possa resultar em perda de mandato eletivo o período máximo de 1 ano, contado da sua apresentação à Justiça Eleitoral. Então, a lei de abuso de autoridade, ela não trouxe qual seria esse prazo razoável. Então, gera uma insegurança jurídica e é claramente inconstitucional esse inciso, né? Então, essas são as margens do artigo 9º. Tem também o inciso 3º do artigo 9º, que diz o seguinte: deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Eu que já... o senhor deve lidar também, né, com as questões aí dos habeas corpus. Eu que já trabalhei na Constitucional também lidei. E o que a gente pode se tirar dessas questões? A análise de provas, ela é muito complexa. Então não há como criminalizar a decisão que entende que não é um caso de habeas corpus. Porque senão eu estaria criminalizando a análise subjetiva dos julgamentos, o que são os posicionamentos da corte. Então não há como eu criminalizar posicionamentos. Então esse inciso é claramente inconstitucional, né? Ao Supremo exercer o controle, provavelmente vai se declarar inconstitucional. E essa divergência na aplicação da lei, ela concatenada não só com essa inconstitucionalidade que o senhor está relatando aí, mas se você pegar naquela necessidade que a gente falou agora há pouco, desse dolo específico, desse elemento subjetivo especial, aí que você aprofunda mais ainda na ideia de não possibilidade ou então dificuldade muito grande de aplicação desse inciso, que é o 3, né? Porque o que é um caso de liminar em habeas corpus para mim? O que é um caso de deferimento de liminar em habeas corpus
para o senhor, para o A, para o B, para o desembargador X, Y. Enfim, é como o senhor falou, essa interpretação essa subjetiva acaba que... Pode continuar, professor. E é algo muito subjetivo. Então, se eu deixar esse inciso aqui dentro das nossas normas, eu vou criminalizar posicionamentos. E isso é algo do juiz. Ele tem essa característica como ter os seus posicionamentos, principalmente nas cortes superiores. Então, ele é manifestamente inconstitucional. Bom, superado o artigo 9º e dando sequência às eventuais inconstitucionalidades, eu trago o artigo 20, que é de grande interesse para os advogados. Advogados que estiverem acompanhando, esse é de grande interesse. Esse aí é legal, esse 20, né? Diz o seguinte: impedir, sem justa causa, a entrevista pessoal reservada do preso com o seu advogado. Bom, vamos analisar por ponto esse artigo. O que seria a ausência de justa causa? A lei não me traz o que seria essa ausência de justa causa. E aí o que vai acontecer? Isso vai ficar para a doutrina? Vai ficar para a jurisprudência? Quem vai firmar o que é essa ausência? Sendo que era a lei que deveria trazer o que é essa ausência. E isso vai gerar uma insegurança jurídica e viola outro princípio do direito penal, que é o da anterioridade penal, que diz o seguinte, que não há crime sem lei anterior que o defina. Então, claramente, ele viola princípios e deixa uma insegurança enorme. E se a norma não nos fala o que seria, não podemos permitir que venham resoluções que definam algo que a lei tinha que expressar. E por causa justamente do artigo 5º, inciso 39 da Constituição, que diz o que eu falei agora, a questão de não há crime sem lei anterior que o defina, e tem o artigo 1º também do Código Penal, que é uma cópia da Constituição. Então isso é matéria de direito fundamental. E em face do controle concentrado de constitucionalidade, esse dispositivo certamente seria declarado inconstitucional, cabendo até uma ADO face à omissão do legislador nesse ponto aqui específico. E assim, a intenção do dispositivo ela é interessante, mas não se sustenta face à omissão que está nesse dispositivo. Então, provavelmente cairia nessa omissão ou inconstitucionalidade do mesmo. Né? Tinha que ter, na minha visão, assim, aprofundado, detalhado, especificado um pouco mais, justamente em observância ao princípio da legalidade, princípio da taxatividade, né? Ou seja, quando você abre margem para essas normas muito vagas, muito imprecisas, muito genéricas, você tem tá, deu uma travada aqui. O senhor me escuta, voltou. me vê? Ah, voltou, beleza, beleza. Pode prosseguir, então. Outra redação que ela merece um olhar especial é o artigo 25 da lei, que diz o seguinte: proceder à obtenção disto. Tô escutando. Pode falar, agora voltou. Pode continuar? Pode continuar. Tá. Bom, analisando aí a redação desse artigo. A prova ilícita, ela já é reprovada pelos nossos dispositivos. Mas o que seria essa manifestamente ilícita? Eu coloquei aqui um exemplo para tentarmos ter uma visão sobre esse artigo. Hoje as pessoas elas gostam de se gravar muito, né? E principalmente dispositivos celulares, né? Estamos entrando aí, eu creio que com a pandemia do Covid-19 avançamos mais ainda nesse mundo tecnológico. E o celular ele facilita isso, as gravações, né? E utilizando os exemplos que eu falei que eu vou utilizar muito do Código Eleitoral, vamos supor que um candidato ali na véspera da eleição
ele vai visitar uma casa não só com o intuito de convencer ali o eleitor, mas ele vai com o intuito de fazer uma compra de voto. E ali ele promete o emprego, promete a casa, a fazenda, um gado, né? Uma verdadeira loteria que os políticos prometem, infelizmente. E aí um eleitor, né, sendo iludido, mas esperto ao mesmo tempo, ele pega e grava a conversa e vai perante as autoridades. Essa prova, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, até maio de 2019, fica a dica aí, estudantes, né, essas jurisprudências do TSE, elas são bem interessantes, ela seria uma prova ilícita, embora já exista a decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, que a gravação de conversa entre um dos interlocutores é lícita, mas o TSE até maio de 2019 disse que não, que era ilícita. Mas recentemente houve uma mudança. O TSE disse que a conversa gravada entre um dos interlocutores, ela é a princípio lícita, mas depende das circunstâncias do caso. O TSE leva por esse ponto para evitar que haja uma manipulação, que as pessoas levem o candidato a dar margem para o ilícito, prometendo algo, né? A experiência do eleitor. Então, voltando para o exemplo, se o eleitor leva essa gravação à autoridade e a autoridade instala o procedimento adequado, isso seria um abuso de autoridade? Depende. A não ser se a autoridade forja um flagrante, faça busca sem mandato judicial, obrigue, por exemplo, o candidato a fornecer senha do celular, faça uma fiscalização sem ordem. Então, esse dispositivo ele é interessante, mas ele precisa ser delimitado. Manifestamente ilícito tem que ser algo expresso em lei. Por exemplo, se a lei definir que a colheita de prova tem que se acontecer de certa forma e tal, e se não for assim é ilícito, assim teríamos um abuso de autoridade se fugisse dessa delimitação. Então, tendo uma delimitação, esse artigo ele é super interessante para a democracia. É o que tenho a expor sobre esse artigo, que é bem interessante. Bom, outro artigo polêmico é o artigo 27. Inclusive, eu, na minha última pesquisa, vi que ele está com duas ADINs. A 6.234 e a ADIN 6.240, que diz o seguinte: requisitar a instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, a falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. Bom, para analisarmos esses pontos, eu dei uma olhada também nas ADINs, como estão o prosseguimento. O que significa essa falta de qualquer indício? A primeira coisa que se questionou, que inclusive está nessas ADINs, é que esse tipo penal ele acabaria com o famoso disque denúncia, ou as denúncias anônimas que o Ministério Público recebe muito, né, doutor Marco? Sim. Esse é um dos primeiros questionamentos acerca desse artigo. Mas não é bem assim. Indício, ele tem que ter um elemento mínimo. Tem decisão do STJ de 2019 que ela diz o seguinte, que matérias jornalísticas, elas podem servir como indício de investigação. As denúncias anônimas, conforme o STF, o STJ, o STE, tem a jurisprudência consagrada em que, se tratando de denúncia anônima, ela por si só não pode subsidiar a abertura de investigação. A denúncia anônima tem que ter uma adicional para se abrir a investigação. Isso já é consolidado nas cortes superiores. Vou dar um exemplo para ficar claro, voltando para o direito eleitoral. Uma autoridade ela recebe uma mensagem dizendo que na casa do candidato tal, ele está comprando voto com geladinho, né? O calor do Tocantins, ele foi lá amenizar o calor dos eleitores, dando... Ou então pagando a conta de energia, pagando aluguel.
alguma coisa do tipo. Acontece demais, viu? Cidade do interior. O juiz, nesse caso, ele não pode deferir o pedido de busca e apreensão, pois está baseado somente em uma denúncia anônima. Já pensou se chegasse lá a polícia, o jornal, a polícia especializada e tudo mais, e o rapaz que é alvo ali da denúncia anônima, ele não é nem candidato, ele estava ali fazendo uma caridade, doando as geladinhas para o povo, com dó das pessoas no calor, né? Então, às vezes embasado na má-fé daquele que denuncia, né? O cara, para prejudicar o outro, faz uma denúncia anônima absolutamente impertinente, absolutamente inverídica, e com base nessa denúncia anônima, e apenas com base nela, já se instaura um procedimento, ou quando muito, já se faz uma diligência policial. De fato, é muito temerário. sim. E, de uma certa forma, até olhando para esse lado eleitoral, querendo prejudicar o outro, né? Ou se a pessoa tem algum inimigo querendo prejudicar a pessoa, falar, a polícia foi ali visitar, fazer uma busca e apreensão. Então, isso tem que ter muito cuidado com essas questões. E o pior é que nessas situações eleitorais, às vezes, a mera notícia, o mero fato da polícia se dirigir à localidade, depois é quase que irretornável, né? Porque a notícia que vai se propagar é a seguinte: olha, a polícia esteve na casa do candidato tal, apurando irregularidade, não sei o quê. Então, essa imagem de que a polícia esteve lá acaba já atingindo o candidato de maneira que ele não consiga mais retornar ao status quo ante, né? Dizer, eu não foi bem assim, calma lá. Porque depois que aconteceu, né, e as pessoas começam a criar aquela ideia de que o fulano de tal é corrupto porque a polícia foi na casa dele. Então, essa situação da denúncia anônima é muito delicada. No Ministério Público acontece demais denúncia anônima. E não raras vezes essas denúncias anônimas elas não são comprovadas. A gente não toma nenhuma providência com base em denúncia anônima, mas a denúncia anônima ela é um fundamento para você apurar, para você iniciar, para você embasar alguma coisa no sentido de verificar se ela tem ou não tem fundamento. Agora, não para pedir prisão de ninguém, não para sair invadindo a casa de ninguém, não para sair instaurando inquérito policial contra ninguém, mas justamente para você criar ali um quadro mínimo de indício, como o senhor estava mencionando aí, para saber a respeito da veracidade ou não daquela denúncia anônima. E isso tem que tomar cuidado também, porque hoje nós estamos refém das famosas fake news, né? E isso é a galinha dos ovos de ouro das fake news. Se você tiver caso, né? Bom, então nesse caso, o que a autoridade deve fazer em face de uma notícia sobre essa? Ele tem que documentar, tem que certificar, passar no local que foi designado para ver se é verídico, entrar ali na casa, dar uma olhada ali na casa, ver o que está acontecendo, né? Vai que aquele local que eles denunciaram ali está acontecendo uma reza, né? Você vai atrapalhar um culto, uma missa, seja lá. Agora, se você passar na frente de uma casa, tá cheio de pasta entrando e saindo, mala entrando e saindo, menino saindo com um saco de arroz na cabeça e rindo, aí já é suspeito, né? Nem acontece, né? Então, brincadeiras à parte, averiguado o caso, assim se tem base para pedir busca e apreensão. E ver se a reza é a reza mesmo que está acontecendo no local. Então, não vejo esse dispositivo como o fim da denúncia anônima. Esse artigo ele apenas afirma o que a jurisprudência já vem consolidando. A denúncia anônima, acompanhada de diligência complementar, aí sim pode ser instaurado um inquérito e tomado, né, as demais medidas. Agora eu faço uma outra ressalva, que na área civil nós temos alguns pontos diferentes. Em se tratando, por exemplo, do inquérito civil público, para se apurar ato de improbidade administrativa, ilícitos administrativos, no geral. A jurisprudência do STJ, ela diz que a denúncia por si só já permite a instauração do procedimento administrativo. Diante desse procedimento administrativo disciplinar, tem a súmula 611 do STJ que praticamente diz o que eu estou expondo. Que ela diz, desde que devidamente motivada e com amparo da investigação ou sindicância, é permitida a instauração do processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em face do poder-dever da autotutela imposto à administração. Então, a única margem que eu tenho a exceção é esse caso aqui
na esfera civil. Fora isso, não tem outra margem. Esse artigo 27 aí, quando o senhor falou referentemente aos inquéritos civis e tal, há uma dificuldade muito grande da aplicabilidade, porque assim, se você pegar a redação dele, vai dizer o seguinte, olha, requisitar instauração. Quem requisita a instauração, via de regra, é o Ministério Público, a autoridade policial. Haja vista que a requisição de uma investigação pelo Poder Judiciário é objeto de muita crítica, né? Mas, ainda que se aceite, a grande verdade é que normalmente quem requisita a instauração é o Ministério Público, quando muito, o magistrado. Aí continua o dispositivo dizendo ou instaurar procedimento investigatório. Aí trazendo para essa realidade que o senhor estava expondo dos inquéritos civis relacionados à improbidade administrativa, eu quero dizer assim que normalmente essa denúncia anônima ela é sempre, quando está se tratando de inquérito civil, de improbidade, ela normalmente é acompanhada de outros elementos que já permitem a instauração. Dificilmente você tem ali uma denúncia anônima por si só, sem um mínimo de lastro que permita a instauração ou do inquérito civil ou do procedimento preparatório para o inquérito civil, né, que seria ali justamente para se ter uma ambiência de constatação a respeito daquela denúncia e saber se ela procede ou não. Porque você está falando de licitação, normalmente você está falando de obra não concluída, você está falando ali de práticas ilícitas por parte do gestor, e normalmente essas práticas ilícitas sempre deixam assim, muitos rastros, né? Então, eu acho difícil você conseguir encaixar esse artigo 27 na posição de alguém que está instaurando o inquérito civil. Até porque é muito difícil você verificar a instauração de um inquérito civil que não esteja ancorado numa portaria, e que portaria é essa que define ali o objeto e traz vários considerandos, né, dizendo assim, olha, estou instaurando por isso, por aquilo e etc. E até porque se eu basear ali aquela investigação somente na denúncia anônima, vai acabar que no final não vai resultar em nada, né? Porque não vai ter um mínimo. Até a pessoa que hipoteticamente denunciou vai ser a última a querer colaborar, que normalmente ela quer fazer a denúncia e se livrar, ir embora e tchau, acabou, né? Verdade. Bom, outro artigo que também é muito suspeito aí ao controle de constitucionalidade é o artigo 30, que diz o seguinte: dá início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa, sem justa causa fundamentada ou contra quem se sabe inocente. Bom, a palavra fundamento nesse artigo, ela parece o quanto inadequada. Como fundamentar algo no início da persecução penal, sendo que a fundamentação concreta, ela só se dá depois, né? Então, é algo complicado eu fundamentar no início. E o termo... Até porque assim, só se me permite, assim, porque me veio aqui essa ideia, complementando exatamente o que o senhor está falando aí. Fundamentar exige, em grande maioria, você ter um posicionamento a respeito daquele assunto. Então, como é que você vai fundamentar alguma coisa, expondo o seu posicionamento, sem correr o risco de estar pré-julgando a causa? Né? Sem correr o risco de estar dando já o seu posicionamento final no início do processo. Então essa parte ela dá uma margem para a inconstitucionalidade, né? Porque senão o processo penal vai ficar muito difícil. Né? Essa questão da persecução penal ali no início, você ter que fundamentar, é muito complicado. E o outro termo também aqui desse artigo que eu chamo a atenção é esse termo, quem sabe inocente. Nos leva a ver que na instauração o agente tem que ter certeza que este é inocente. Claro que se por algum motivo pessoal ou mero capricho do agente público, mas é algo muito complicado de se provar e me parece muito difícil de ser usado, né, esse artigo, esse quem sabe ser inocente. E fundamentar, são dois pontos que deixam esse artigo 30 em desconsonância com a nossa Constituição. Então, não vejo ele como apto, né, ele não é receptível às nossas normas e possivelmente ele vai ser declarado inconstitucional. O outro polêmico é o 31, que diz o seguinte: estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Inclusive esse 31 ela... é uma graça, né?
Inclusive, tem duas ADIN já. É a 6.234 e a 6.240. Para esse Ele é uma... dispositivo aí, duas tá pouca, viu? Bom, para entendermos ele um pouquinho, eu coloquei aqui que nos cursinhos por aí afora é muito comum falar dos inquéritos au-au. Eu conheço, né, doutor? Conheço, conheço. A dilação probatória, ao Lá, delegado, e assim. lá a gente chama inquérito ping-pong. E isso é muito comum, né, nesse início, né? E assim, se os atos investigados, eles são simples e estes não têm provas, por que não arquivar esses inquéritos e simplesmente só deixar eles abertos? O STJ e o STF, ele já vem aplicando ordens mandatórias para que estes casos sejam arquivados. Eles fixam um prazo de 1 ano para concluir. Se não concluir, pode arquivar. Então, o STJ e o STF já têm se posicionado dessa forma. E usando um exemplo eleitoral, por exemplo, se eu tenho ali um fato de compra de voto que não se tem provas de 2010, e eu fico arrastando ali aquela investigação até 2020, e aí chega na época eleitoral, os adversários usam e falam, ele tem um processo sobre compra de votos, só que como é que eu vou provar essa compra de votos 10 anos depois, se alastrando aquele processo ali? Então, isso seria essa extensão injustificada. Eu entendo neste ponto, né? Por exemplo, um relatório que ele tem escrito lá já 10 vezes, acabou o prazo, não teve tempo, solicito mais prazo. Sem fundamentar qual é a perspectiva investigativa, sem dizer qual que é a próxima diligência que vai ser praticada pela autoridade policial, enfim, pela autoridade investigativa, ou seja, sem detalhar minimamente o possível o porquê daquela dilação de prazo. Né? Porque eu penso o seguinte, não tem prova, arquiva. Se eventualmente, no futuro, surgir prova nova, a gente já sabe que é possível essa reabertura e etc. Agora, realmente, essa procrastinação indefinida aí é algo que não está em consonância, de fato, com o artigo 5º, as nossas garantias processuais penais, em especial. E até porque a prova, com o transcorrer do tempo, ela vai se tornando mais complicada ainda, né, de se formar. Então, nesse sentido, se estender sem justificativa, aí eu entenderia como abuso de autoridade configurado no que esse artigo aqui está especificando. Só lembrando, professor, que precisa ser assim, a extensão injustificada, mas sempre concatenada àquela má-fé, sempre concatenada a um capricho pessoal, ou um desejo de prejudicar, porque a mera extensão injustificada, ou seja, a mera prática da conduta sem esse dolo especial, sem esse elemento subjetivo, não seria suficiente. Né? Ele vai ter que ter o dolo específico para que se prove ali o abuso de autoridade. Outro artigo também sobre que tem margem para essa inconstitucionalidade é o 36, que ele diz o seguinte: decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e antes a demonstração pela parte da excessividade da medida e deixar de corrigir. Esse artigo ele é muito interessante. Tem magistrados hoje que eles estão tentando determinar penhoras em execução fiscal e disponibilidade de bens em ação coletiva por causa desse artigo. Mas isso ele está o quanto equivocado. Exemplo, nos processos de improbidade, você não vai ali cobrar dívidas. Você aponta a ocorrência de um fato ilícito, requerendo a responsabilização daquele autor do ato ilícito e com o reconhecimento da ilicitude que seja feito o ressarcimento ao erário, a multa, que são valores que só estarão certos ao final do processo. Então, eu não vejo por que ter esse receio. Então, você não tem como saber quanto vai ser a multa em ação de improbidade,
porque você não sabe nem se vai ser procedente a ação. E no caso de uma licitação fraudada, por exemplo, analisando o que já foi feito na licitação, você ali já tem uma base para ressarcir o erário, então não há de se ter receio em decretar indisponibilidade de bens. Agora, um exemplo, se eu estou diante da condenação definitiva em âmbito do Tribunal de Contas e o autor requereu execução superior ao fixado, eu tenho uma cobrança de dívida ali indevida e que não pode ser acima do estipulado pelo título executivo extrajudicial. Aí eu já tenho que ter um cuidado, né? Porque eu já tenho um título ali formado, né? E uma cobrança que está extrapolando e, de uma certa forma, indevida. Quando eu estou também em face de improbidade, a responsabilidade ela é solidária, conforme nós já temos aí vastas jurisprudências do STJ. Até a liquidação da sentença. Todos podem ter os seus bens indisponibilizados. E no final do processo se tem a cota-parte de cada um. Então não há por que ter receio, não há por que ter medo, porque nós temos aí margem na nossa jurisprudência, né? E essa questão desse processo de improbidade não há como se fixar no início, isso é só no final. Bom, superado essa questão das inconstitucionalidades, eu não vou entrar em todas, são muitas, né? Professor, deixa eu até falar um negócio que o senhor mencionou a respeito aí de uma possível inconvencionalidade, não sei se o senhor vai abordar sobre isso. A gente está aqui com 10 minutinhos, então se o senhor puder abordar essa situação da inconvencionalidade, seria muito bom, porque é tema novo, talvez foge um pouco ali daquele tratamento de inconstitucionalidade que a gente é mais acostumado. Então, assim, não deixe a nossa live acabar sem falar sobre isso. Bom, então, vou falar um pouco sobre essa inconvencionalidade da lei de abuso de autoridade, né? A manutenção dos dispositivos da lei de abuso de autoridade, ela poderá fragilizar, de uma certa forma, as operações de combate ao crime. E existe, que eu falei para vocês, a Convenção de Mérida, que lá nos seus artigos 6º e 65, que ela foi incorporada no direito brasileiro, no decreto 5.687, de 31 de janeiro de 2006. E ele traz ali nos seus artigos, traz a chamada tutela mínima anticorrupção. Isso é um tema muito pouco falado, muito interessante para estudo. O que ele diz? Que segundo o qual as normas jurídicas vigentes, no que tange ao tema, não podem ser enfraquecidas. Resumindo, é uma proibição ao retrocesso. É o que traz ali na Convenção de Mérida. Eu não vou ler, mas está lá no ponto 1 do artigo 65. Assim, no âmbito de matéria legislativa, em face desse tema, só se pode asseverar o combate ao crime, em especial o combate à corrupção, e não retroceder nessa matéria. Eu posso legislar para me asseverar as penas e não retroceder. Esse é um compromisso internacional do Brasil. E isso é tão importante que desde a publicação que ela teve um tempo de vacate, mas desde a publicação da Lei 3.869, a OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mandou uma comissão para o Brasil para investigar como estava o combate à corrupção, desde a entrada em vigor da nossa lei de abuso de autoridade. Só para vocês verem esse compromisso internacional que o Brasil tem, a importância que é. Então, se imaginando superados ali os atos do controle de constitucionalidade da lei 3.869, ela ainda vai passar pelo juízo de convencionalidade. E nesse juízo, essa lei ela vai encontrar uma força que pode fazer com que o seu vigor caia. Porque com essa tutela mínima de combate ao crime da Convenção de Mérida, acaba que ela proíbe esse retrocesso. E a lei de abuso de autoridade, em vários aspectos, ela traz o retrocesso. Então, nesse juízo, ela pode acabar o seu vigor ali, nesse juízo de convencionalidade. A doutrina internacional, com o exemplo do ilustre professor Mazzuoli, eu até indico um livro que chama Curso de Direito Internacional Público, que ele fala um pouco, afirma que as legislações supervenientes elas devem submissão aos tratados internacionais incorporados.
Para quem aí é amante do direito internacional, se dizem as normas supralegais, né? Que claro que tem a doutrina crítica sobre o status dessas mesmas normas. Mas em estudos comparados, o status supralegal ele é bem aceito no âmbito jurídico brasileiro. Eu até cito uma outra doutrina importante para vocês lerem, do professor Igor Pinheiro, que é bem interessante. E Xará? não podemos... xará. Não podemos esquecer do posicionamento do STF. O que o STF se posicionou sobre esse assunto? Que os tratados internacionais têm o mesmo status de normas infraconstitucionais. Esse é o posicionamento do STF. Mas, aí eu vou entrar nas ressalvas. Mas devido a essa matéria, que trata de combate ao crime, principalmente corrupção, que foi, eu acho que o ponto mais devastador do Brasil aí, que foi falado, que foi divulgado durante 10, 15 anos, por aí. E se tratando dos aspectos doutrinários, e levando em conta as tutelas de direitos humanos, poderia ser levado na perspectiva de supralegal. Porque esse tema de corrupção, eu faço um comparado que ele ele envolve os direitos humanos. Tem autores que afirmam que essas matérias que elas versam sobre combate à corrupção, elas são matérias de direitos humanos, e eu me apoio nesse conceito, não sei se o professor Marcos se apoia também. Eu concordo integralmente, assim, falar de corrupção e não falar em direito fundamental, falar de corrupção e não falar em saúde, educação, saneamento, é praticamente assim você querer tapar o sol com a peneira. Então, eu concordo integralmente, professor. Pois a corrupção, ela afeta diretamente os direitos sociais e a efetividade dos mesmos. Então, não tem como se afastar. É um assunto polêmico, que ele merece ainda muito estudo, né? Mas eu me alinho a esse posicionamento que eu expus e também aconselho para quem quiser ler sobre a temática, tem um livro que ele se chama Direito Internacional Público-Privado, incluindo noções de direitos humanos e direito comunitário, do Paulo Henrique Gonçalves. É bem interessante sobre essa temática. Falando sobre... Indo para o finalzinho, não sei se eu ainda tenho muito tempo. Em 2 minutos, professor. Vale ressaltar que o combate de abuso de autoridade e do agente na sua função e fora do exercício da sua função, que ele se vale das prerrogativas da mesma, ele está submetido à lei. Então não é só no exercício da função, mas se ele estiver fora do exercício e ele se vale das suas prerrogativas, ele também está submisso que acontece demais, né? Que acontece demais. Ele está submisso à lei de abuso de autoridade. Deixa eu ver. Eu ia falar um pouco, mas isso aqui vai demorar. Eu ia falar um pouquinho sobre a questão do... que a lei de improbidade, ela fala que pode-se utilizar o Código de Processo Penal, né? E o Código de Processo Penal, lá no 513, fala da questão da oportunidade de defesa. E aí tem a súmula 140 do STJ, que dá para mim ter uma baliza nessa questão, e tem alguns julgados do STF. Só que eu não vou trazer, porque senão vai prolongar muito. Vamos ter que pedir para o Daniel já uma live parte 2, viu? Uma coisa importante também, eu tinha aqui mais detalhado, mas não vou entrar. É possível a Justiça Eleitoral julgar crime de abuso de autoridade? É possível. De acordo com o artigo 35, os crimes conexos, né, ali da Justiça Eleitoral, eles possuem também competência. Salvo tem algumas exceções que eu não vou citar, que não vai dar tempo. Tem a questão do índio também, eu não vou falar nessa questão da Justiça Eleitoral. Bom, findando, eu agradeço pela oportunidade, me deixo à disposição para dúvidas. Eu quero deixar por último uma frase do John Kennedy, que ele diz o seguinte: quando escrita em chinês, a palavra crise, ela compõe-se de 2 caracteres. Um representa perigo e o outro representa oportunidade. Então, obrigado, né, pela oportunidade, estou à disposição. É um prazer, mais uma vez agradeço ao Dr. Marco, né, pela companhia, pelas intervenções que foram bem recebidas, e agradeço também... Professor, vai cair aqui, aí eu ligo de novo, tá? Porque vai cair a live, tá?